Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, o nosso cafezinho de todos os domingos. Esse é um domingo especial, porque estamos comemorando mais um ano de vida e compartilhando com os amigos que estão conosco, que virão a estar conosco mais tarde, num outro momento, esse momento especial da nossa jornada, né? E aproveitando essa oportunidade, nós estamos aqui degustando esse cafezinho gostoso lá do sítio Guatimi, na região de Ibiraci, né, ali na Laje, aquela área ali privilegiada para o café, o sítio do meu amigo Lourival Barbosa, gente muito boa do nosso convívio, e ele nos ofereceu esse café, né, arábica muito bom, muito saboroso, que eu quero compartilhar com vocês no nosso vídeo de hoje. Nós estamos chegando aos 570 inscritos, queremos marchar para os 1000 e daqui a pouco, com a ajuda de vocês, compartilhando, curtindo e também dando o seu gostei para que o YouTube possa distribuir mais amplamente os nossos vídeos. Nosso assunto de hoje é: sorria, você está sendo filmado. Vamos ao tema. Então, faz um tempo, um amigo se mostrava bastante inconformado com o fato de, para todo lado que ele ia, tinha uma plaquinha dizendo: sorria, você está sendo filmado, fosse numa loja, fosse num ambiente público, em qualquer lugar, um parque. Então havia sempre essas advertências de que de alguma maneira tinham olhos misteriosos e olhos às vezes visíveis ou ocultos, espiando a sua passagem por ali, a sua permanência, as suas atitudes, né? Enfim, o seu comportamento. E ele então se manifestava muito indignado, dizia que não era possível, porque para todo lugar que ia tinha essas interferências e tal. Eu falei: meu filho, nós vivemos na era da vigilância, não tem como você escapar desse olhar eletrônico, né? Dos satélites, olhar das câmeras, olhar de celulares, porque antigamente, para que você fosse filmado, precisava existir uma câmera específica, num lugar específico. Para que você se tornasse notícia, era preciso que um canal de televisão ou um canal de rádio tomasse conhecimento ou tivesse a oportunidade de ver o que estava acontecendo. Mas não, hoje qualquer celular tem 2, 3 câmeras de alta definição. É impossível escapar desse processo da vigilância, porque nós vivemos a era da vigilância, né? O GPS, por exemplo, é um satélite que te vigia na sua viagem. E a pessoa vai dizendo: vira aqui, segue em frente, vai ali, porque ela está sob o olhar daquela tecnologia que está lá no espaço, né? E, no entanto, indicando os caminhos aqui na Terra. Nós verificamos uma outra prática, que são as impressões, né? Impressão digital, que hoje, em todos os registros públicos, a impressão digital está lá, não porque sejamos analfabetos, não se trata disso, é porque ela é uma camada a mais nessa segurança que se pretende exercer publicamente, principalmente os órgãos públicos. Agora já tem pessoas que estão sendo convidadas a oferecer a íris para poder ser registrada como elemento de identificação. Então nós verificamos que não tem como escapar. Os órgãos públicos, eles trocam informações entre si sobre qualquer movimento que você faça, seja financeiro, seja a compra, seja a venda de um bem imóvel, seja a movimentação de qualquer valor. Então, vigiados nós somos mesmo, não tem como escapar disso. Os estados vigiam outros estados, né? Há um sistema de defesa aérea, antiaérea, espacial, né? O Iron Dome de Israel, por exemplo, que é o que garante a sobrevivência de Israel até hoje. Por quê? Porque ele vigia mísseis altamente destrutivos ou drones que possam invadir o espaço aéreo. Às vezes são destruídos lá antes de entrar na atmosfera. Então verificamos que nós estamos sob esse sistema global de vigilância.
né? Vai chegar daqui a pouco a ideia de ficar espetando chips nas pessoas, já há quem se candidate a isso, já há quem se habilite a isso. E antigamente, até um amigo me disse assim, interessante, né? Quem costumava dedurar nossas práticas pouco abonadoras era a nossa sogra. Agora não, agora é a Alexia. Né? Daqui a pouco nossa vida está na Alexia, nossa vida está no celular, né? Um computador. Quando nós abrimos o celular ou o computador, o algoritmo, que é um olhar eletrônico cibernético, ele já sabe dos seus hábitos, ele conhece tudo que nós gostamos, então ele coloca as coisas ali sem que a gente tenha pedido. Por quê? Porque os nossos hábitos são conhecidos dos outros, os outros, de uma certa maneira, nos vigiam, querendo ou não, não por má fé, não por maldade, e nós, às vezes, vigiamos os outros também, sabemos muito da vida alheia, e a vida alheia sabe muito da nossa vida. Às vezes nem sabemos tanto da nossa, mas sabemos um pouco dos outros, e os outros, igualmente, sabem muito de nós, pouco sabendo, às vezes, de si mesmo. Então, aquela recomendação de Jesus do conhece-te a ti mesmo, continua valendo para cada um de nós. Então nós conhecemos tudo sobre todos, os artistas, os políticos, os homens importantes, os bons e os maus personagens da história, os vilões e os heróis da história. Nós conhecemos tudo, por quê? Porque eles foram observados durante um certo tempo e naturalmente a história narra a sua trajetória pela vida. E assim a nossa vida também. No dia a dia, mesmo não sendo pessoas relevantes, nós muitas vezes estamos sendo filmados, porque andamos por aí e a sociedade hoje tem necessidade desses mecanismos, né, para, de um certo modo, ter o seu nível de segurança. Há grupos que se especializam em vigiar, né, personalidades importantes, artistas, atletas. Tem grupos que se especializam em vigilância bancária, vigilância cibernética, vigilância eletrônica e coisas dessa natureza. Então, vigiar é uma prática que a humanidade vem praticando desde muito tempo. Né? No tempo de Moisés, né, foi enviada uma comitiva para verificar o que estava acontecendo num povoado distante. Enquanto aquelas pessoas não voltavam trazendo a informação, eles ficaram ali esperando o resultado daquela espia que foi feita, isso lá no tempo do Antigo Testamento. Então vejamos que nós não escapamos disso, não tem como escapar. Andy Warhol, que foi um artista plástico americano e o pai da arte pop, ele disse que o ser humano ia ser famoso por 15 minutos por um dia, que fosse. E isso foi lá na década de 70. Né? Então ele disse, no futuro o ser humano vai ser famoso por pelo menos 15 minutos. Não disse por boas ou por más razões. Tanto por uma quanto por outra, a pessoa pode se notabilizar por algum tempo. Mas o problema não é a notoriedade instantânea, é a consequência disso na vida das pessoas, é o desdobramento, é aquilo que traz de bom ou de mal, da boa ou da má conduta que possa ser assumida em público e registrada pelos olhos bisbilhoteiros das câmeras, que estão espalhadas por todo lugar na mão de todo mundo. E há quem tenha mais de uma, num só aparelho, ou mais de um aparelho com várias delas. Então nós não escapamos disso. E isso nos leva a Jesus dizendo para nós que nós temos que vigiar e orar, né? Porque de uma certa maneira, em algum momento, alguma coisa poderia nos provocar a ter atitudes que poderiam ser bem ou mal aceitas. Né? Então, nós verificamos que, como Jesus diz em Marcos, né, que se o chefe de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele trancaria a casa e não deixaria que o ladrão roubasse a sua casa. Jesus ainda continua dizendo em Lucas, né, que nós deveremos vigiar, e ele dá isso como recomendação. E vos recomendo que vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Tempo de quê? O tempo da provocação, o tempo da exposição, o tempo em que nós ficaremos sob o olhar dos outros. Então nós verificamos que, de uma certa maneira, o desconforto daquele amigo que
não se sentia bem com a perda do anonimato, porque até então ninguém nos conhecia, ninguém sabia quem nós éramos. De repente está todo mundo sabendo quem é essa ou aquela pessoa, não porque há uma notoriedade por feitos maravilhosos, mas muitas vezes porque uma ocorrência negativa trouxe um resultado indesejável. O noticiário recente fala disso, traz-nos, né, situações públicas, de personalidades públicas, e se expuseram de maneira, diríamos, indesejável. Por quê? Porque num determinado momento estavam em situação pública e, sem que estivessem vigilantes, acabaram sendo filmados. Então, verificamos que nós, ao longo do tempo, somos convidados a sorrir para aparecermos bem, né, na filmagem. Mas aparecer bem na filmagem é aparecer dignamente, se comportar com essa dignidade, com essa grandeza, com, diríamos, esse ajuste, esse acerto espiritual de que Jesus nos falava, né? Que nós deveríamos ter esse cuidado pessoal, porque a vigilância é exatamente essa medida que nos permite ter o controle mínimo da nossa exposição pública. Porque, de alguma maneira, querendo ou não, na vida moderna, sorrindo ou não, poderemos ser filmados. Com certeza, estaremos sendo filmados em algum momento ou em vários momentos da nossa vida. Lembrei-me disso apenas para fazermos uma digressão aqui a respeito de tantos acontecimentos, né? Desejáveis ou indesejáveis, acontecimentos que exaltaram qualidades positivas de pessoas generosas ou que às vezes expuseram desagradavelmente personalidades, pessoas importantes, que de um modo ou de outro, no momento em que estavam sendo filmados, não por não ter sorrido, mas por não estarem seguros, vigilantes na situação em que se viam. Então, nosso tema de hoje foi esse: ter o cuidado de vigiar as nossas atitudes, tanto na vida privada, é necessário, como em público, porque talvez, sorrindo ou não, podemos estar sendo filmados. Queridos, esse foi o nosso tema de hoje. Meu agradecimento pela companhia generosa aqui no nosso programa de hoje e esperamos nos encontrar no próximo vídeo. Beijo para todos e até o nosso próximo encontro.